Amém? Tranquilo? Por favor, Gálatas 4, versículo 8 a 14. Paulo, irmãos, ele era um ser humano como a mim e você. Teve as suas falhas, mas aprendeu com elas. A maior virtude do cristão é essa: é reconhecer as suas falhas e com elas aprender. Porque a pior coisa que existe é quando nós dizemos assim: nós servimos a Cristo, nós servimos ao Senhor, nós pregamos uma palavra, pregamos um modo de vida, mas vivemos o oposto. E quando nós nos conscientizamos que nós fizemos tudo isso e não paramos, não refletimos e não reparamos essa situação, aí nós passamos a ser um cristão, nós passamos a ser um falso, um imitador, né? Falso, aquele que falsifica, que eu falei, o ouro e a prata. Parece, olhando assim, não, é ouro. Se você descascar por baixo do ouro, você vai achar a prata. Da casquinha do ouro, nem é ouro, nada, né? É só uma tinta que parece ouro também. Vai aparecer a prata. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, depois dele ter aprendido, porque antes ele não sabia. Nós vamos falar. Por que ele fala isso? Ele aprendeu do Senhor, sim. Eu gostaria que o irmão Humberto lesse Atos capítulo 15, versículo 36 a 41. Separação entre Paulo e Barnabé. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desse Pânfila se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Glória a Deus. Paulo rejeita João Marcos. João Marcos era um jovem obreiro. Talvez assim, igualzinho bem, começando agora, né? Novo. E o obreiro novo, ele é cheio de entusiasmo. Tem hora que ele está muito lá em cima e tem hora que ele está muito lá embaixo. Tem hora que ele quer correr. Pastor, vem cá, rapaz, peraí. E tem hora que o pastor tem que dar uns empurrões nele. E João Marcos estava vivendo essa fase, os empurrões. E Paulo era uma locomotiva. Paulo não parava. E agora, eles tinham uma missão a cumprir. Barnabé fala assim: olha, nós vamos fazer isso, vamos levar João Marcos. Não, João Marcos eu não quero não. João Marcos é muito devagar, João Marcos não. Quero não. E Barnabé fica: mas que é isso, Paulo? Você vai rejeitar esse menino, é uma potência, já que esse menino vai. Não, eu não quero não. A ponto deles entrarem num atrito tão grande que separaram, por um lado para o outro. E Paulo, ali naquele momento, ele não abriu mão mesmo. Fechou-se de uma maneira tal, né, a ponto de João Marcos não poder seguir com eles. E então Barnabé tem que tomar João Marcos e levar João Marcos com ele. E Paulo ficou ali, naquela menino, obreiro, dessa maneira, comigo eu não quero. Eu quero que seja igualzinho mesmo, tem que ser igual eu. Irmãos, nós não somos perfeitos. Cada um tem um chamado especial de Deus.
Deus me chamou de uma forma. Cada um tem a sua experiência com Deus. Eu tenho uma experiência forte com Deus. Porque eu tenho essa experiência forte com Deus. E quando Deus te dá uma experiência, quando Deus te dá uma missão, uma experiência, uma incumbência, que requer um pouco mais de rigor, Ele também te capacita para isso. Amém. Mas aí, às vezes, Deus me deu uma incumbência de, por exemplo, olha, eu tenho que ter uma disciplina tal, eu tenho que orar tantas horas por dia, eu tenho que ler tantos livros da Bíblia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que evangelizar tantas. Deus me deu isso aí. Aí eu quero cobrar disso do nosso irmãozinho lá, que Deus falou com ele assim, não, você não é isso. Seu negócio é adoração. Irmãos, há pessoas que são tão perfeccionistas que elas se preparam de uma maneira tão radical e depois ela quer que todos sejam igualzinhos. Tem que pregar igual ela, tem que falar igual ela, tem que louvar igual ela. Mas ele se esquece que Deus deu ele o dom da palavra, Deus deu ele o dom do louvor. E nem todos têm o mesmo dom. Paulo mesmo fala, nem todos são profetas, nem todos, né? Nem todos. Mas há pessoas que querem, e Paulo está vivendo esses dias, Paulo está vendo essa fase. Tudo para Paulo, todo mundo tem que ser quando a falar, a língua dele tinha que andar igual ele entendia assim, e pronto. Então ele fez com que se rompesse aqui no ministério, se desfacelou o ministério, que poderia ser uma bênção lá na frente. Mas veja só o que acontece. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9 e 11. Procure vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Amado o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Damácia. Esse é 2 Timóteo 4, 9 a 11? Só Lucas estava comigo. Toma Marcos e traz-o comigo, porque Isso. Me é muito útil para o ministério. Glórias a Deus. O Crescente, que era fogo puro e igualzinho Paulo. Tchau, Paulo. Fica aí. Né? Os outros, aqueles que Paulo selecionou, falaram, vão ficar comigo. O João Marcos manda de Paulo. João Marcos manda devagar. Fica vocês comigo. Ficaram com Paulo. Mas depois abandonaram todo mundo Paulo. Só Lucas esteve comigo. Ficou só Lucas, irmão. Aí quem que Paulo pede para trazer de novo? Marcos. Ele me é muito útil no Evangelho. Aquele menino saiu, irmãos. Fez um trabalho excelente junto com o Barnabé. Quando chegou o ouvido de Paulo, o que eu fiz? Meu Deus, eu perdi aquela bênção. E agora o que ele fala? Manda Lucas para mim, porque ele me é útil. João Marcos, manda João Marcos para mim. Obrigado, pastor. Por isso que é bom, manda João Marcos para mim, porque ele me é útil. E Paulo, com isso, irmãos, ele aprende muito. Aí quando chega lá na frente, ele fala, 1 Coríntios capítulo 13, fala assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas não tiver o amor, eu sou como um sino que tine um metal que soa. Paulo aprendeu que tem que amar. Ele aprendeu que tem que suportar. Porque Jesus foi assim. Jesus não rejeitou ninguém. O ministério de Jesus foi uma bênção. O ministério de Jesus, ele foi próspero. Por quê? Porque Jesus ninguém desamparava. Nenhum daqueles que vem a mim, eu lançarei fora. Na casa do Senhor, todos são úteis. Todos. Pastor, não prego nada, você é uma bênção. Não é, pastor? Se você é obediente à palavra,
Se você é obediente ao pastor, você é uma bênção na casa de Deus. No tempo de Deus, Deus vai te usar. Talvez você hoje não seja o grande pregador aqui do Brasil para Cristo em Santa Cruz. Mas o ano que vem, daqui a um dia, no tempo de Deus, você vai ser um grande missionário na obra do Senhor. Talvez você hoje não seja uma bênção no louvor como você queria ser, queria cantar igualzinho a nossa irmã. Mas talvez lá na frente você vai ser um mega cantor. Uma mega cantora. Deus vai te usar de uma maneira tremenda. Há pessoas que desfazem das outras. Não quero essa pessoa. Não serve. Vamos colocar de pau. Mas aprendeu. Né? Aprendeu. E reparou o seu erro. Aquele que mandou embora, aquele que disse não quer, traz ele depressa. Traz depressa, porque eu preciso dele. Reconheceu. Por isso ele é imitador de Cristo. O imitador de Cristo é esse, aquele que erra e reconhece seu erro. Aquele que falha, mas reconhece que falhou e procura consertar. Isso é ser imitador de Cristo. Por isso que ele fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando nós começamos a imitar a Cristo, as coisas começam a acontecer. Quando nós começamos a imitar a Cristo, nós começamos também a crescer. A crescer. Porque não existe nada melhor de que você ser reconhecido como um servo de Deus. Agora, uma coisa a respeito do imitador. Eu também falei que imitar quer dizer copiar. Lembra? E a cópia, muitas das vezes, ela não é perfeita. Né? Ela não acompanha os originais. A cópia, muitas das vezes, ela tende a sair do original. Tem umas que saem até muito do original. Né? Saem muito do original. O imitador, ele é aquele que, embora ele procure fazer o certinho, tudo direitinho, né? Mas ele tem que lembrar que ele não é o original. E tem gente, irmãos, que pensa que ele é o original. Não é, irmão, você está copiando. Oxalá que eu fosse o original. Né? Quando Jesus fala de João Batista, ele diz assim, né? E João não era a luz. Todo mundo achava que João era a luz, mas ele não era a luz, mas ele veio testificar a luz. E Jesus diz para nós, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, nós não somos Jesus. Então nós temos que saber nos tratar. Agora, uma coisa interessante, o imitador, ele reflete em si, né? Ele reflete de si mesmo o influenciador. Ele reflete. Alguém que conhece o pastor Silvano, conversa com o pastor Silvano, e não conhece o Benildo. Aí o Benildo chega e começa a conversar com ele, fala assim, escuta, você, quem você é do Silvano? Sou filho. Ah, poxa vida, mas ele fala igual o pai, tem sucesso, trata o pai. Influenciado. O imitador, o mundo vê no imitador os traços do influenciador. É por isso que o imitador, ele tem que ser uma pessoa muito íntegra. E Jesus fala disso, vigiai, pois, né? Sede vosso testemunho notável. Um exemplo disso é o apóstolo Pedro.
aprendeu tanto com Jesus, imitou tanto Jesus, e começou a falar igual a Jesus. Do jeitinho de Jesus. E quando você é um imitador, não adianta os outros verem você, que você é o influenciador na sua vida. E Pedro estava no pátio. De repente chama, você é um deles. Que isso, mulher? Você não sabe o que você está dizendo. Aí passa um pouquinho, chega. Ele estava com eles de maneira nenhuma. Aí ele levanta a mão e fala assim, você é um imitador. Você fala igualzinho a ele. Não tem jeito. Por isso que Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque você querendo ou não, depois que você começou a imitar, você tem que dar continuidade. E tem que imitar bem. Eu tinha um segundo de gente. No domingo eu pregava, no domingo ele pregava. Nossa congregação é uma congregação abençoada. Nessa época eu era o obreiro das Assembleias de Deus. A congregação tinha mais de 40 membros. Então a gente revezava. Eu tinha uma cópia, ainda na época do cassete ainda, né? Do Caio Fábio. O Caio Fábio estava no maior, né? Era como se fosse o Malafaia hoje. Ele estava no roxo. Ele ficava rádio e era Caio Fábio. O Caio Fábio estava na unção. E eu peguei e ganhei uma fita original do Caio Fábio fechadinha. Ouvi aquela fita, pregação, uma benção. E quando foi naquele domingo, não era eu que ia pregar, era eu que ia pregar, mas aí ele falou comigo, deixa eu pregar hoje. Eu estou com uma mensagem. Eu falei, glória a Deus, irmão. Está contigo, de repente ele começou a pregar. Aí eu falei, ué, o Caio Fábio está aqui? Até a voz não imitou. É aquilo que nós falamos no metal. Mas pegou a mensagem inteira, irmão. Ele não tirou nenhum X da mensagem. Da maneira ele ficou um papagaio. Eu falei, para que comprei essa fita? Devia ter levado ela para casa. E pregou o Caio Fábio. E a igreja não conhecia, né? A igreja dava glória a Deus. Que benção. Que benção. Né? E eu falei assim, que metal. Que cópia. Que cópia. Né? É assim, irmãos. Mas nós não podemos sermos falsos imitadores de Cristo. Amém. Nós temos que ser imitadores reais. E Paulo fala isso. Porque Paulo aprendeu. Lembra que eu falei com os irmãos das formas que nós temos de nos dar bem na vida? E dentre elas, dentre essas muitas coisas, é a experiência. Você aprender com a experiência é muito melhor do que você querer imitar homens. Você buscar de Deus. Imitar a Cristo, mas buscando de Deus. Senhor, eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção, eu quero ser usado pelo Senhor, eu quero ser um imitador de Cristo, como Paulo foi. Eu quero ser um imitador de Cristo, como meu pastor é. Mas eu quero que você me dê as experiências do Senhor. E para você adquirir isso, Deus, o Senhor Jesus vai fazer com que você passe pelas situações que Ele passou, para que você seja um verdadeiro imitador. Eu quero imitar, eu quero ser imitador de Cristo. Ah, você quer ser imitador de Cristo? Quero. Vou chamar. Jesus tomou tanta bolacha pela cara e não revidou em nenhum momento. Nenhum momento ele revidou.
A Bíblia diz assim, Isaías, que como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Tem crente que às vezes o pastor vai dar uma exortação nele, misericórdia. Ele diz que é imitador de Cristo. Por isso que eu fico injuriado com um trem desse. Quer ser imitador de Cristo. Amém. Nós temos que ser imitadores de Cristo mesmo. Mas para nós sermos imitadores de Cristo, o Senhor vai nos dar experiências. Ele vai deixar-nos em situações para que nós possamos fazer os mesmos atos que ele fez. Quando alguém fizer uma coisa terrível, uma coisa que te abomina, uma coisa que te deixa enojado, você saber chegar perto dessa pessoa, perdoar, abraçar, beijar, falar, eu te amo em nome de Jesus. Isso é imitar Cristo. Paulo aprendeu isso. Paulo aprendeu. E aprendeu bem. Gálatas capítulo 4, versículo 8 a 14. Veja o que Paulo fala. A preocupação de Paulo com os Gálatas. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Então, onde, pastor? Até o 14. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Glórias a Deus. Olha as experiências de Paulo. Paulo lá atrás, como eu falei para os irmãos, ele dispensa João Marcos, né? Desfaz João Marcos, depois busca João Marcos de volta. E agora lá na frente ele pega uma comunidade, outra comunidade, os Gálatas, Galácia, com problemas quase que semelhantes ao de Corinto, mas um pouquinho mais grave. Um pouquinho mais grave. Só que aquela comunidade havia ensinado Paulo a amar. Paulo chegou ali doente, enfermo. Você imagina uma comunidade carente de Deus, precisando de Deus, e manda, vou mandar um pastor para vocês aí. Amém. O pastor chega na maca. Difícil, né? Mas eles aceitaram Paulo assim mesmo. Cuidaram de Paulo. Abençoaram Paulo. E Paulo pôde pregar para eles, pôde ensinar para eles o amor, ensinar para eles caridade, obediência. E mais tarde Paulo requer deles, olha, vocês eram uma bênção, agora vocês vão voltar, né? A ser que vocês eram antes, eu também antes era com vocês. Mas eu aprendi com vocês mesmos, nós devemos ser bênção. Né? Então, ser imitador de Cristo é tudo isso, muito mais. Ser imitador de Cristo é tudo isso e muito além disso. Nós temos falha? Temos. Assim como o próprio homem que falou isso, você teve várias falhas dele. Mas ele acertou mais do que errou. Nós temos que acertar no máximo. Nós temos que estar sempre acertando o alvo. E o alvo é Cristo, é estar na vontade de Cristo, estar na direção de Cristo, fazendo a vontade de Cristo.
E nós vamos ser imitadores de Cristo à medida que Ele vai nos dando experiências, vai vir situações terríveis. E Ele vai nos provar se nós verdadeiramente nós somos imitadores dele. Quando nós sabemos que nós somos imitadores de Cristo, irmãos, quando nós passamos por provações e depois nós nos surpreendemos a nós mesmos. Quando eu estava no mundo, eu era um homem terrível. Só a graça. Irmãos, que se quisesse apanhar, era só pisar no meu pé. Ah, qualquer coisa que estava feia. Aí me converti. Glórias a Deus, irmão. Jesus me converteu. Aí fui para a igreja. Trabalhando numa empresa em São João. Fechei meu negócio para convite do dono da empresa. Vim para cá e fiz uma proposta muito, tentadora. Eu fui para lá. Fui ser chefe de montagem da retífica, motores. Aí, tinha lá ali um gerente nessa empresa. E ele era um homem muito religioso. E eu ia para o meu departamento, na seção, eu levava meu toca-fitas e tocava hino o dia inteiro. Na minha sessão ele passava, ficava com a cara fechada. Mas não falava nada comigo, porque o patrão mesmo não falava nada com o patrão que me chamou. Então o patrão nunca falou nada comigo a respeito disso, mas ele ficava assim um pouco insatisfeito com a situação. E um dia, eu levei para lá o meu irmão para trabalhar comigo. Meu irmão era ajudante, não entendia nada de mecânica. Chegou um automóvel lá, fez o motor do automóvel, funcionando o motor do carro. O carro tinha um problema de carburação, uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que foi feito no motor. Mas deixou o carro funcionando normal para entregar para o cliente. E ele cismou que o carro estava ruim, esse gerente. E falou, não mexe, não vou mexer mais não, porque já está, o carburador desse carro não está bom. Já fiz o máximo que eu pude, melhor que está melhor do que quando ele chegou aqui. Eu tenho certeza que o dono vai ficar maravilhado com o carro. E o carro ficou bom mesmo. Para o que estava no carro, o carro ficou ótimo. Mas ele pega e manda meu irmão desmanchar o carro. Ele desmanchou, meu irmão não entendia nada, ele fez aquela, nossa Deus, sabe isso? E depois meu irmão não conseguia funcionar o carro mais. E o cliente chegando. Aí ele falou, vai lá, funciona aquele carro. Eu falei assim, não, o carro estava funcionando, estava perfeito. Você foi lá e mandou mexer, agora você arruma. E eu com a minha sessão cheia de motores para montar, eu ocupadíssimo montando o motor, e ele falando na minha cabeça, falando na minha cabeça. Aí, o dono da oficina, o dono da empresa, ele por favor, arruma esse motor, esse carro para mim. Eu falei, vou arrumar porque você está me pedindo. Eu lá arrumei o carro, deixei o carro arrumar. Aí, como ele viu que eu arrumei por ordem do patrão, ele ficou mais bravo ainda. Aí ele chegou perto de mim, colocou o dedo na minha cara assim e começou a falar comigo, batendo o dedo, quase batendo no meu nariz. Eu tinha que ficar fazendo assim. E quando ele ficava me afrontando, eu falava, Jesus. Eu falei, ele xingando e falando com Deus, Jesus, o Senhor sabe como é que eu sou. Ô Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Senhor, eu não posso bater nesse homem, Senhor. E ele com o dedão, falando. E eu falei, Jesus, manda ele embora, Senhor. Aí de repente, ele foi falando, parecia que ele gritava, estava perto, não parecia que ele estava lá na esquina. Eu quase tinha falado, quem está falando? Porque ele foi e passou. Fui para casa, ele me humilhou muito, me deixou chateadíssimo e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, Deus usou o pastor
e pregou assim. E Deus trovejou sobre os amalequitas. Aí, o pastor virou para o fundo da igreja e falou assim: meu irmão, e Deus está dizendo aqui